Bom dia, está no ar o programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, coprodução CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. A mensagem consoladora da doutrina espírita na sua TV, aqui na TV Candidez. Você é nosso convidado. Hoje conosco no estúdio o amigo José Eustáquio, ele é psicólogo clínico da cidade de Itaúna. Bom dia, é uma alegria recebê-lo aqui em nosso estúdio, no nosso programa Nova Era. Bom dia, Eurípides, bom dia, população de Divinópolis, é um prazer estar aqui. Iremos conversar hoje um pouco sobre a visão espírita da homossexualidade, com o tema Os Pais perante os Filhos Homossexuais. Começando aqui, José Eustáquio, este tema ainda é um tabu em todo o mundo, porquanto a homossexualidade, embora seja tão antiga quanto o homem, e existe inclusive no reino animal, é vista como um comportamento social contrário à natureza. Talvez por ser algo fora dos padrões do que é considerado, entre aspas, normal. Mas será que é isso mesmo? A pessoa invariavelmente é homossexual porque deseja, porque assim o escolheu? Primeiro, nós precisaríamos saber o que é normal. Nós pensamos que a forma como nós temos impresso a nossa vida, ou conduzido a nossa vida, nós pensamos ser normal, pensamos que vivemos dentro de uma normalidade que deveria ser. Mas nós sabemos que planejamos a nossa reencarnação e, na maioria das vezes, ao reencarnarmos, nós encontramos um mundo, uma sociedade, muitas vezes, inóspita, que não nos oferece condições de vivermos as experiências estabelecidas no nosso projeto reencarnatório. A começar pela orientação familiar, que nos impõe, ou que impõe ao reencarnante, uma forma de vida que não é a que ele escolheu para viver. Sim. A sociedade, as escolas e a sociedade como um todo. Sim. Há um sistema que impõe, ou você se enquadra nesta forma de vida, ou você está fora. Ou você não consegue viver nesse mundo de uma maneira tranquila, sem sofrimento. Na verdade, o mundo de hoje oferece a todas as pessoas que se propõem a reencarnar neste momento do nosso planeta, sofrimentos atrozes. Momentos de angústia está vivendo toda a nossa sociedade. Sim. E para o homossexual, aquele que opta pela homossexualidade, aquele que entra nesse caminho da homossexualidade, não poderia ser diferente. Porque a aceitação das pessoas à sua volta, a cultura à qual ele foi educado, criado, dificilmente coloca como natural a sua prática da homossexualidade. Dificilmente aceita como sendo uma prática natural. Isso fere muitas pessoas que ainda não conseguiram compreender os processos reencarnatórios de cada um de nós espíritos em evolução. E isso fere a visão das pessoas que ainda traz uma condição machista, uma condição de orgulho, de vaidade, e a atitude daquela pessoa ligada à sua família, à família destas pessoas que pensam desta forma, muitas vezes fere a sua suscetibilidade e condenam estas pessoas. Sim.
Baseando em tudo isso que você colocou, falando um pouco da questão do livre-arbítrio, a escolha, o que o Espiritismo pode nos dizer sobre a homossexualidade? Bom, como eu falei de projeto reencarnatório, os nossos irmãos que estão vivendo essa experiência da homossexualidade, quase sempre no seu projeto reencarnatório está programado uma mudança de polaridade na escola da evolução do espírito. Possivelmente, alguns ou muitos destes nossos irmãos reencarnavam repetidamente na escola da masculinidade e pede no seu projeto, ou estabelece com a espiritualidade superior, no seu projeto reencarnatório, a necessidade de mudar de polaridade para aprendizado, para a evolução do espírito, que todos nós precisamos aprender em todos os campos da evolução espiritual. Então, muitos destes irmãos, ao reencarnar, num corpo diferente do seu psiquismo no campo da sexualidade, Sim. não consegue manter-se fiel ao corpo biológico ao qual ele está reencarnado e atende às necessidades, acabam por atender, as necessidades psíquicas, as necessidades da sexualidade registradas no seu psiquismo, na sua necessidade de energias equilibrantes, criadoras, que a sexualidade nos proporciona. Ele sente necessidade de manter esse equilíbrio e muitos encontram no caminho da homossexualidade o caminho para esse equilíbrio e entram neste caminho sem encontrar na sociedade, como eu disse ainda há pouco, o apoio que ele esperava para conduzir o seu processo reencarnatório de uma forma mais tranquila, superando os seus próprios conflitos já estabelecidos a partir da sua reencarnação num corpo diferentemente daquele que ele envergava em encarnações passadas. Bom, colocando essa questão da energia, o homossexual, ele não consegue de forma alguma ter atração por pessoa do sexo oposto, ou isso pode acontecer assim de forma natural? Nós sabemos, com as experiências que têm nos mostrado no trabalho realizado aos nossos irmãos que estão vivendo a homossexualidade, que muitos fazem experiências para ver se conseguem encontrar uma direção segura para a condução da sua sexualidade. Sim. E, desta forma, eles experimentam em parceiros do mesmo sexo e também em parceiros do sexo oposto, para que desta maneira eles consigam definir o caminho a ser percorrido nestas experiências em que ele estabeleceu no seu projeto reencarnatório, que nada mais são do que experiências que irá proporcionar-lhe a evolução do espírito e certamente sofrerá as consequências de um corpo diferente daqueles anseios que ele traz no seu espírito. Bom, nós estamos aqui sintonizados na TV Candidez, o programa Espírita Nova Era,
a mensagem consoladora da doutrina espírita na sua TV. O convidado de hoje é o amigo José Eustáquio, psicólogo clínico da cidade de Itaúna, e o nosso tema, os pais perante os filhos homossexuais. Eustáquio, qual a diferença entre orientação e escolha sexual? A orientação, ele traz no seu psiquismo a sua necessidade de experiências sexuais com parceiros do mesmo sexo ou do sexo oposto. É uma orientação. Não quer dizer que a orientação é apenas para o homossexual. É orientação sexual. E ele traz registrado nos seus anseios, na sua necessidade de equilíbrio, de necessidade de experiências no campo da sexualidade. E já a escolha, a nossa vida, a vida de todos nós, é feita de escolhas. Sim. Nós escolhemos o campo pelo qual achamos melhor percorrer. E muitas vezes, na sexualidade não é diferente. O homossexual ou o heterossexual, ele também faz as suas escolhas. E nós sabemos que com estas escolhas, ela nos mostra uma das facetas da lei natural, que é a questão do livre-arbítrio. Cada pessoa, cada ser reencarnante, ele tem a liberdade de escolha. Ele deve ter essa liberdade de escolha. Segundo alguns existencialistas, eles afirmam que todos nós, espíritos, todos nós homens, ao nascermos, nós nascemos com dois quesitos importantes, que é a liberdade e a necessidade de ser. E para sermos, é preciso que façamos escolhas para ser aquilo ou o que nós estabelecemos ser nesta encarnação. Então, as escolhas que fazemos, sejam elas no campo da homossexualidade ou da heterossexualidade, são escolhas feitas pelo espírito que entendeu que desta maneira, ele alcançaria melhor os objetivos do seu projeto reencarnatório. Então, a orientação vem estabelecida no psiquismo, e já a escolha é uma opção do espírito. Podemos dizer também que mesmo com a orientação estabelecida no psiquismo, o homem, o ser, o reencarnante, ele tem também liberdade de fazer as suas escolhas, mesmo que o seu psiquismo orienta ele para um caminho, ele pode optar e escolher um caminho diferente. Muito bem. Baseando aqui na nossa temática de hoje, os pais perante os filhos homossexuais, como então os pais podem lidar com a notícia da homossexualidade do filho? Terapia pode ajudar pais e filhos a se aceitarem e aceitar melhor esta orientação sexual? A doutrina espírita nos orienta que, ao reencarnarmos, nesse projeto de vida que comentamos, sim, nós estabelecemos um clã de espíritos, de almas que irão reencarnar em nosso meio, como filhos, como parceiros, como pais. E nesse projeto, nesse programa reencarnatório, nós escolhemos ou nós estabelecemos um compromisso com aqueles espíritos que reencarnarão em nosso lar, como nossos filhos. E desta forma, cabe a todos nós, pais, acolhermos
estes espíritos, com carinho, com amor, sejam eles homossexuais ou não. Assim que eles façam ou fizerem as suas escolhas para o campo da homossexualidade, mais ainda requer de cada um de nós, seus pais, a atenção, o carinho, para que assim possamos cumprir com o estabelecido no nosso programa reencarnatório de orientá-los nesta nova jornada no corpo físico, de orientá-los nesta caminhada, ainda que estejam eles vivendo desta ou daquela forma, não só na sexualidade, mas em toda a sua vida, porque são espíritos, ou em todas as suas experiências, né? Porque são espíritos que nós assumimos com eles, acolhê-los, recebê-los no lar e orientá-los dentro da nossa capacidade e do nosso entendimento na vida para o seu progresso e a sua própria evolução. Sim, com certeza o amparo dos pais neste momento é essencial e em qualquer momento para com o filho, né? Sem dúvida. Baseando nessa temática, os pais perante os filhos homossexuais, há muito se fala no relacionamento de casais. Então, assim, o que você pode nos dizer sobre o casamento entre homossexuais? Essa pergunta, ela me dá a oportunidade de respondê-la e de atender a um anseio meu. Sim. Porque certa vez eu fui convidado para falar de sexualidade para um grupo de jovens. Certo. E o jovem que me convidou para falar para esse grupo de jovens, ele me perguntou o que eu achava do casamento gay. Palavras dele. Certo. E eu, sem pensar, isso já tem algum tempo, sem pensar, eu disse para ele, eu sou contra. E ele virou para mim e falou, então se prepara porque eles vão te perguntar isso. E no trabalho em que desenvolvemos com aquele grupo de jovens, não surgiu essa pergunta e eu estava afim de que eles apresentassem essa questão. Certo. Porque a partir do convite, eu procurei a estudar um pouco sobre a questão. E cheguei à conclusão de que eu sou totalmente a favor ao casamento entre homossexuais. Certo. Porque eu comecei a perceber que, com Paulo, o apóstolo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 8, quando ele fala que é preferível casar-se do que abrasar-se. E aí eu fui refletir sobre esta colocação de Paulo e eu entendi perfeitamente que para todos nós, homossexuais ou heterossexuais, todos nós devemos ter essa consciência de que é preferível casar-se do que abrasar-se. Ou seja, que nós não entremos para o caminho da promiscuidade, do adultério, de parceiros, de experiências com vários parceiros, em qualquer campo em que estejamos no campo da sexualidade. Interessante, né? E quando errante, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou então no corpo de uma mulher? Na pergunta 200 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se tem sexo os espíritos. E os espíritos respondem a Kardec que não como entendeis. Sim. E na 201, ele pergunta se o mesmo espírito que reencarna no corpo masculino poderá reencarnar também no corpo feminino, e eles respondem que sim. Para o espírito não faz diferença.
Certo. E na pergunta 202, Kardec pergunta se no estado errante ou no mundo espiritual, planejando a sua reencarnação, se o espírito prefere reencarnar no corpo feminino ou masculino. Sim. E a resposta dos espíritos é que para ele é indiferente. Ou seja, ele vai direcionar pela a escolha das provas, para a escolha das experiências que ele propõe viver na futura encarnação. Então o espírito, ele vai escolher, ele poderá fazer a escolha. E nós sabemos que muitos, em todas as propostas reencarnatórias, fazemos as nossas escolhas. Sim. Mas a escolha, ela é pautada nas experiências vivenciadas pelo espírito em encarnações passadas, experiências estas registradas no seu corpo espiritual, que é o modelo organizador biológico, segundo a doutrina espírita e outros estudiosos, e poderá, inclusive, esse modelo organizador biológico influenciar no próprio corpo do reencarnante, na formação deste corpo, atendendo à necessidade das provas escolhidas. Isso também seria a família com a qual ele está encarnado, para dar o suporte, o apoio que será necessário a esse espírito para passar por essas provações também, né? A família a qual ele irá reencarnar. Sim, ela também seria um suporte muito grande para dar esse amparado para esse espírito. É nesse sentido que eu falei que quando estabelecemos nosso projeto reencarnatório, esse projeto envolve aquelas almas, aqueles seres que estarão conosco nesta jornada, nestas experiências. Muito bem. Bom, então como devem se comportar os pais espíritas de um indivíduo que se descubra homossexual? Essa pergunta, ela nos remete à pergunta passada, né? Que nós, como pais, a proposta é o acolhimento. A proposta é desenvolver todo o amor que é possível ou que conseguirmos desenvolver na nossa condição de espíritos em evolução. Há aquela alma, aquele filho, aquele espírito que está sob a nossa tutela, sob a nossa orientação. Sim. E nos prepararmos de tal forma que possamos orientá-lo, orientação educacional, para que ele possa, a partir dessa orientação, ele se direcionar com segurança nas suas opções sexuais, se direcionar com segurança diante dos obstáculos e dos conflitos vivenciados nesta nova experiência a qual ele estabeleceu para a sua vida. Bom, portanto, pela lei de justiça divina, esse filho ou essa filha estão no lugar certo, entre as pessoas também certas da família. Todos estão imbuídos, vamos dizer assim, para dar esse suporte, esse auxílio necessário. A lei de Deus, nós sabemos que a lei de Deus não falha. Sim. Ela é perfeita. Com certeza. E todas as pessoas que reencarnam em determinada família, seja essa qual família for, e quais as dificuldades que essa família traz na sua maneira de ser, estão ligadas estas pessoas, estas almas, pela lei de afinidade. Sim. É uma lei de atração que atrai esses espíritos para reencarnar em determinada família. Então, Hamed fala no livro um novo modo de ser, uma nova forma de entender, me parece. Um novo modo de entender. Um novo modo de entender, isso mesmo. Sim. Ele fala que estamos ou reencarnamos na família que eu preciso.
Nós reencarnamos e estamos vivendo com os pais que eu preciso para o meu desenvolvimento espiritual, para a minha caminhada, para a minha trajetória em busca de evolução minha, espírito imperfeito, imortal, em busca de transcendência, como disse Herculano Pires. Que nós reencarnamos para transcender. Nós reencarnamos para nos tornarmos um pouco melhor. E estes pais, esta família e cada condição estabelecida no nosso projeto reencarnatório está planejado para a nossa transcendência, planejado para dar certo. Muito bem. Agradecemos ao José Eustáquio pela contribuição com a reflexão Os Pais Perante os Filhos Homossexuais. Muito obrigado, Zé, pela presença conosco aqui no nosso programa. Programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, ao ar na TV Candidez às 9h30 da manhã, com reprise terça-feira às 7 horas da manhã. Um bom dia a todos, até o próximo programa.